Faço compostagem aqui de diversas formas. Sou o tipo de pessoa que adora experimentar coisas e tem uma combinação de diferentes pilhas fazendo coisas diferentes. Como lá na verdade são minhas principais pilhas para o jardim, que são bem grandes, eles são 3 vezes o volume dos que estão aqui. E isso significa que é mais fácil aquecê-los. Se você quer calor, precisa de uma certa quantidade de volume para criar quase uma combustão. O calor, no entanto, não é de queima. É um calor entre aproximadamente 50 e 70 graus Celsius, que é quente o suficiente para matar sementes de ervas daninhas, mas não tão quente a ponto de matar micróbios valiosos. E também acelera o processo. Composto de qualidade pode ser feito sem aquecimento, embora não seja essencial. E fazemos todo tipo de coisa louca aqui. Não realmente louco, mas como colocar nas raízes de convólvulos, por exemplo. Colocamos no monte de composto coisas que a maioria diria para não colocar, mas você pode. Sabe, tem muita bobagem por aí. Muito do que você ouve sobre jardinagem está errado. Direi isso em termos incertos. No passado, eu hesitava mais em dizer isso, mas agora cheguei a uma certa idade em que sinto que quero deixar bem claro que estou dizendo a verdade como eu a vejo, como eu a conheço por experiência. Sabe, eu tentei todas essas coisas. Então podemos encher uma dessas baias de compostagem quente com quase 3 metros cúbicos em cerca de 6 semanas, porque temos tantas coisas aqui. Este jardim tem entre 1/4 e 1/3 de acre, cerca de 1.300 metros quadrados aproximadamente, de área cultivada da qual estamos vendendo ou vendíamos mais de 20.000 libras. Isso em dinheiro esterlino por ano. Isso comigo trabalhando meio período, um funcionário em tempo integral e alguns ajudantes de meio período. Principalmente para a colheita, pois estamos vendendo muitas folhas de salada. E então também estamos cultivando bastante outros vegetais. Então, para te dar uma ideia de quão intensivo é, e isso significa que há bastante desperdício, como resíduos de vegetais. Ao limpar as plantas, deixamos as raízes nas camas, mas há muitas folhas. Também estamos cortando um pouco de grama. Precisamos de grama ao redor das bordas para acesso e para mantê-lo arrumado. Isso significa menos lesmas, menos pragas. Mantenha sempre a área ao redor do seu terreno arrumada. E também estou recebendo entrega de lascas de madeira de cirurgiões de árvores, arboristas que estão felizes em doá-las. Sim, essa é a beleza da compostagem. Você está transformando resíduos em algo valioso, aproveitando materiais descartados por outras pessoas? E principalmente se você não for seletivo quanto ao que escolhe. Então, por exemplo, também nas pilhas de compostagem, colocamos folhas e caules de tomate e batata com requeima tardia, frutas e tudo mais. Isso é bom, isso se decompõe. Esporos pretos não sobrevivem no solo e no composto, precisando de tecido vivo para isso. Você pode se sentir totalmente seguro sobre isso. Eu já tentei tantas vezes e sei por experiência. Com raízes de convólvulos, essas que as pessoas temem em Grand Elder e algumas ervas daninhas perenes, podem ser muito persistentes no solo. Uma vez que você as colocou em uma pilha de compostagem, elas perderam contato com a principal parte da raiz-mãe que tem alimentado seu crescimento e as faz parecer invencíveis e elas sempre voltam para você. Uma vez que estão em uma pilha de compostagem, elas só têm tanta energia e recurso lá que podem usar para continuar crescendo, que é o que farão inicialmente. E então, eventualmente, talvez em 1 ou 2 meses, eles simplesmente usam todo esse recurso e morrem. Sim, é um fato. Já vi isso diversas vezes, mesmo em um calor ameno. Então você não precisa se preocupar em conseguir calor para matar as raízes de ervas perenes ou para a praga morrer. O principal seria mais sementes. Se você adiciona muitas sementes de ervas daninhas ou flores na compostagem e ela não aquece o suficiente, as sementes sobreviverão e germinarão quando o composto for espalhado. Como eles estão em cima e o composto é macio, você pode facilmente passar uma enxada ou rastelo pela superfície. É um trabalho muito agradável. Você não está se aprofundando, apenas arranhando a superfície. O segredo para lidar com ervas daninhas é crescer a partir da semente. O velho ditado de capinar antes de vê-las, na verdade, não faz muito sentido. Isso significa que você está pegando-as ainda muito jovens. Se você perturbar no início da primavera, estará perturbando a superfície onde espalhou o composto e as mudas de ervas daninhas começam a crescer, até milhares delas. Mexa o suficiente em um dia seco, como hoje, no início de março, com sol e um pouco de vento. A superfície seca rapidamente, as ervas daninhas morrem antes de você precisar se preocupar.
Isso te poupa de muito trabalho, sendo a chave para uma boa jardinagem. É um pouco de conhecimento suficiente, um pouco de habilidade para que você possa fazer o trabalho corretamente e saber o suficiente para que você possa fazer esses trabalhos no melhor momento. O tempo é precioso e isso pode ser aprendido. Procure. Ofereço vários recursos online gratuitos no meu site. Você também pode comprar cursos, vídeos e coisas do tipo. Então se informe, você sabe, e não confie em tudo que você vê ou lê, mas para fazer um composto quente, sugiro que este seja o volume mínimo. Esta é uma maneira simples de fazer isso. Pegamos 4 paletes, derrubamos os fundos para facilitar o acesso, mas você pode mantê-los se quiser. Como em muitas coisas, não há certo ou errado, é uma questão de escolha pessoal. Eles não estão presos ao chão de forma alguma, sem postes nos cantos. Estão apenas assentados diretamente no chão, que estava tomado por ervas daninhas. Há 6 meses, este local era apenas grama de sofá, com urtigas e convólulos. Bem, ainda há algum convólulos. E era que eu realmente arranquei, e silvas que cavamos para retirar. Para evitar a regeneração de raízes lenhosas ou eras, é necessário remover o caule principal, não todas as raízes. Então colocamos um pouco de papelão ao redor da borda. Isso controla ervas daninhas. Não há papelão embaixo das pilhas porque as próprias pilhas servem como mulch. O sistema funciona assim. Primeiro enchemos este. Fizemos isso de meados de abril até fim de maio. Então, a próxima pilha, preenchida em junho e início de julho, foi a do final, não a do meio. E então, no início de julho, transformamos este aqui naquele ali. E então, em agosto, transformamos também o mais distante no do meio. Então, efetivamente, o do meio agora tem 2 montes em um. Isso significa que estamos usando um sistema de 3 baias, há 3 lotes aqui, 3 áreas, como uma de 4 baias. Então estamos meio que ganhando uma baia, sendo realmente espertos e colocando isso, aquele composto um em cima do outro. E eu posso apenas mostrar para você como isso parece, na verdade. Porque o produto final, bem, é uma alegria de se ver, na verdade. Então, nós temos... Isso não é composto pronto, mas dá para usar, tem só 3 ou 4 meses, é tudo incrível, sabe? E esse é o resultado de colocar uma combinação de verde. Verde significa o que diz na lata, folhas verdes frescas. Mas também outros materiais verdes são coisas como esterco fresco, na verdade. Isso é verde porque é rico em nitrogênio. É quase fresco, independente do que foi consumido. E então, ervas daninhas ou folhas e raízes de ervas daninhas, mas não o solo ao redor das raízes. Então, o solo é marrom como é. Isso é algo que usamos muito como marrom. Houve alguns grama crescendo nele, mas basicamente isso é a antiga lasca de madeira, na verdade. E isso, eu coloco uma camada fina disso, espalho isso sobre o verde. Então, se colocarmos, fazemos em camadas apenas porque é mais fácil de organizar assim. Coloque talvez 5 centímetros de folhas verdes frescas. Pode ser também grama cortada. E então uma pitada de marrom por cima. E isso ajuda a manter a estrutura na pilha. Isso ajuda a equilibrar o carbono e o nitrogênio. Reduza o calor ocasionalmente. Grandes pilhas podem ficar muito quentes e não devem ultrapassar 70 graus centígrados. É assim que fazemos o composto que você viu. Em cerca de 6 meses, eu diria em média. Percebi que as pessoas gostam de ter tempos e quantidades exatas, mas na realidade não se preocupam muito com isso. Sabe, apenas tenha uma ideia, tente algumas coisas e veja como vai. Mas só para te dar um guia, sabe? Podemos fazer aqui um bom composto que é utilizável dentro de 6 a 10 meses, eu diria.